Continuação da mensagem, eu restaurarei. Não deu para me concluir? Então aqui é uma segunda parte dessa mensagem. Eu restaurarei, não vou mais ler a escritura, mas vou continuar na mensagem do irmão Branham. Então, eu vou pegar esse versículo final, esse parágrafo final, para começar o outro. Então, no parágrafo 20, diz assim, no final do parágrafo, no parágrafo, não 20, mas vou começar já no parágrafo 24. Eu tenho uma pequena nota que escrevi aqui para ler todas as operações dos dons e assim por diante, permanecendo em unidade como uma grande igreja unida. Nós encontramos que aquela igreja permanecia desta maneira, com fraternidade, e eles não amavam suas vidas, senão que se entregavam à morte. Eles iam ao martírio. Muitos de vocês, homens aqui, os quais são letrados, vocês têm lido das eras da igreja primitiva, os livros tais como o de Fox, o livro dos mártires, e muitos outros da igreja, da história da igreja, e de como eles se mantiveram unidos. Nada podia separá-lo. Isso era uma irmandade, era um amor fraternal muito grande, e nada podia separar. Então, nada podia separá-lo. Então, durante a Era Negra, eles vieram adiante com uma organização, vieram adiante com uma política feita pelo homem. Portanto, o gafanhoto começou a voar. O gafanhoto foi que quebrou o companheirismo. É porque o companheirismo é a sombra da árvore. Então, quando ele começou a picar a árvore, a folha, ele foi nas folhas e tirou a sombra da árvore, tirou o companheirismo. Olha, o irmão Branham vai falar aqui sobre o gafanhoto, começou a voar. O mesmo diabo que rompeu a irmandade está tentando destruir a unidade do homem. Em nós ter nossa unidade, que é mais mesmo do que o companheirismo. A unidade é mais que o companheirismo. Mas o mesmo diabo que rompeu a irmandade começou a voar agora, o gafanhoto, para romper a unidade nossa, a unidade dos irmãos, a unidade dos irmãos. O gafanhoto veio para picar e sair, separar a unidade. O mesmo diabo que rompeu a irmandade está tentando destruir a unidade do homem. Eles fizeram sua primeira organização, e esta foi a Igreja Católica. A Igreja de Deus nunca foi organizada até o catolicismo. E naquele tempo era por força. Você tinha que fazer isto, ou eles eram estraçalhados por um boi. Queimavam, os jogavam como comida para os leões, faziam de tudo. Eles forçaram uma falsa unidade, forçada, à força. Se não se unisse com eles, eles jogavam para os leões comerem, queimavam, faziam tudo para destruir, querem fazer uma unidade forçada. O gafanhoto começou a picar, e isto foi muito mal.
depois que o pulgão tinha entrado na igreja pentecostal e rompido a irmandade, então os gafanhotos vieram depois disto e começaram a organizar diferentes pequenos grupos para romper nossa unidade. Aí está um dos destruidores. Olhe, se o velho general, o conselho, quando o movimento pentecostal começou com o dom de língua, a base dos dons sendo trazida, irmãos, se eles simplesmente tivessem permanecido sem nunca se organizarem e tivessem permitido que isto fosse um companheirismo pentecostal, ao invés de uma organização, nós estaríamos 1 milhão de vezes melhor. E permita que isto permaneça uma experiência e não uma denominação. Agora lembre-se, estou declarando a mim mesmo, não estou contra as denominações. Isto tem que ser desta maneira, ou a palavra de Deus não teria dito isto desta maneira. Se diz que estes pulgões, insetos, vão comer a igreja, eles vão comer isto. Isto é certo. Deus assim disse, isto é tão claro quanto ele disse, que derramaria de seu espírito. O que Deus diz a respeito de algo, seja bom ou mal, isto simplesmente vai ser desta maneira. Mas eu estou simplesmente trazendo algo aos seus ouvidos, para que vocês possam ver. Estou simplesmente trazendo algo aos seus ouvidos para que vocês possam ver. Agora o pulgão começou a comer, ou melhor, o gafanhoto partiu contra a unidade e eles organizaram a primeira igreja. Lutero organizou a segunda. E assim foi através das eras, constantemente sendo uma organização. E quando você faz, destrói os mesmos princípios da irmandade. Toda vez que faz, destrói os princípios da irmandade. Irmãos, em minha opinião, se nós estamos mentalmente certos, nós falamos da Bíblia de Deus e vemos a coisa, você vê que isto é desta maneira. Nós não estamos divididos, todos nós somos um corpo, um em esperança, somos um corpo, um em esperança e doutrina, um em caridade. O que vamos fazer a respeito disso? Aqui estamos, poderíamos ajudar isto? Não, Senhor, Deus disse assim e assim é. Eles não poderiam ajudar trazendo isto. Eu gostaria de saber, quando nós estivermos diante de Jesus, naquele grande dia, e como os patriarcas pararam diante de José e eles condenaram-se a si mesmos, dizendo: nós sabemos que temos feito isto, não deveríamos ter feito isto. E ele disse: tudo isto foi para o bem. Eu gostaria de saber se realmente todas as nossas diferenças e outras coisas, quando chegarmos naquele dia e dissermos: oh Senhor,
se eu tivesse conhecido isto, jamais teria feito isto. Mas, e se ele simplesmente disser, bem, tudo isto foi para o bem, isto pode preservar a vida de algum modo. Isso pode preservar a vida de algum modo. Mas, ao pensar naquele velho gafanhoto, o que isto tem feito? Uma outra coisa que eles tinham lá atrás, nos templos da Bíblia, além da irmandade, da perfeita irmandade, perfeita unidade, tinham uma adoração a um verdadeiro Deus. E tão mal tão mal que tenhamos nos distanciado disto, de adoração a um verdadeiro Deus, da adoração a um verdadeiro Deus. Agora, nos dias primitivos, chegou um tempo quando eles estabeleceram um Papa e fizeram dele um Deus. Deram a ele uma tríplice coroa, a jurisdição sobre o céu, purgatório e o inferno. Eu vi a coroa dele com meus próprios olhos, e eles começaram a vir a um homem para adorá-lo. E eles deixaram a adoração de um verdadeiro Deus para adorar um falso Deus terreno. Estabeleceram sacerdotes ali e os chamaram de pais. De pai? Pai. A Bíblia nos deixa claro que não devemos chamar nenhum homem de pai senão a Deus, e não adorar nenhum homem exceto Deus. Eu não gostaria de dizer que isto foi grande privilégio, mas me foi dado o privilégio de ter uma entrevista com o Papa quando estive em Roma. Tenho visto muitos problemas, muitos diplomatas, e tenho me encontrado com grandes homens, reis, potentados e monarcas. Eles me disseram as diferentes coisas que eu deveria fazer e como deveria me dirigir a eles e usar tratamentos como Sua Senhoria, e tudo aqui é política, e Majestade, e Rei, e assim por diante. Então eu perguntei a esta pessoa o que deveria dizer às 3h da tarde do dia seguinte, quando eu ia me encontrar com o Papa de Roma, o cabeça da Igreja Católica, e ele me disse, a primeira coisa que você deve fazer é ajoelhar-se, beijar seu anel e chamá-lo de Sua Santidade. Eu disse, simplesmente me tire da lista. Eu não daria este respeito a nenhum homem terreno. Se ele é um ministro, reverendo, ancião, seja lá do que ele for, que ele queira ser chamado, tudo bem. Porém, jamais adore a um homem, isto é certo. Então, irmão Brana jamais ia fazer isso na presença dos outros, das outras pessoas. Ele fez o que mandaram, mas para se ajoelhar quando chegou no Papa, beijar o seu dedo, ele jamais quis fazer isso. Pediu para tirar ele da lista, que ele não ia para essa entrevista. Então, meu irmão, minha irmã, é dessa maneira. E agora vamos avançar aqui. Vamos avançar para dar tempo aqui. Paulo disse: alguns pregam por uma coisa e alguns pregam por ganho. Que diferença faz contanto que Cristo seja pregado? Contanto que Cristo seja pregado. Ele tenha o direito de bradar
e dizer: eu sei que após a minha partida, lobos cruéis entrarão, não, e alguns dentre vós se levantarão com coisas perversas e assim por diante. Mas João, tentando completar tudo isso, disse: mantenhamos Cristo, a unidade de Cristo, o amor de Deus em nossos corações. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Como que temos que passar por estas coisas antes que possamos realmente entender o significado delas? João, o qual foi aquele que queria chamar fogo do céu para queimar Samaria naquele dia, porque eles não davam nada a eles para que comessem. O mesmo João se tornou o próprio funil do amor. Aí é outra coisa, o mesmo João se tornou o próprio funil do amor. Eu gostaria de saber, irmãos, se algum dia, quando todas as nossas diferenças, quando nós realmente vemos a visão que Deus está tentando colocar diante de nós, se isto simplesmente não nos levará a cairmos aos pés uns dos outros. Uma outra coisa que eles tinham naquele dia era um ensinamento da Bíblia que absolutamente surpreendia. Isto era uma das coisas que eles tinham, que a lagarta, o pulgão, e você notou que é o mesmo inseto o tempo todo. Agora este velho demônio, a locusta, tem vindo a ele, e ele esfola muito a casca, você sabe, te corrompe, tendo eles uma vez encontrado uma pequena coisa e se apegam a isto, não faz diferença nenhuma o que alguém mais tente dizer, ele simplesmente se apegará a isto. Isolará seu pequeno grupo dizendo algo como: isto é assim, irmão, isto não, isto é desta maneira, isto é aquilo, esta é a coisa, um companheirismo, um verdadeiro ensinamento da Bíblia, não indo segundo uma ou outra coisa. Temos que ser genuínos, cheios do Espírito Santo, irmão. Se eu direcionasse minha mensagem a um deles, eu seria um hipócrita. Eu não falo contra a Igreja Batista, se ela diz isto, se a Igreja Metodista diz aquilo, se esta faz isto ou esta faz aquilo. Não estou pregando contra os homens, estou pregando contra este demônio locusta que está tentando tomar controle da humanidade. E nós vemos isto, nós aqui temos trazido isto desta maneira para que nós pudéssemos colocar isto diante de cada um e para que possamos ver que foi predito que estes destruidores viriam e começariam e comeriam a vinha. Agora nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, sabemos que o Espírito Santo é vida. Irmão, vocês perceberam que isto está operando somente em um tronco? Você pensou nisto? Meu amigo, você percebe que isto é uma parte? O Espírito Santo, o Espírito está somente operando em um tronco.
a Bíblia diz que isto seria um tronco. Glória a Deus, aleluia. Promessa que restauraria tudo no último dia. Então, ano para 69, então, descobrimos todas estas grandes coisas e estamos aqui simplesmente como pedaços de tronco. Aqui está, esta vinha começará, e tão logo o faça, a lagarta cortará a irmandade. O que vem a seguir, ali é onde a lagarta morre e se transforma um gafanhoto. E ele começa a picar. Então o gafanhoto se vai e chega a locusta se vai e vem o pulgão para comer o que é deixado. Vê? Direto de volta ao tronco. Irmãos, o ponto de onde vem a vida é das raízes. Cristo, Jesus, porque Ele foi a raiz e linhagem. Nós, por nossas indiferenças, temos permitido que estas coisas nos corte e nos mantenha como um pedaço de tronco. Você diz, irmão Brana, não há nenhuma esperança então? Bendito seja Deus, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos, as bênçãos que a locusta, o pulgão, a lagarta, tudo o que foi comido. Irmão, como um homem de idade média, como um pregador do Evangelho, e seu irmão, o qual ama vocês com amor cristão, estou esperando para ver o breve dia quando estas locustas e pulgões serão pulverizados com pó inseticida de Deus, e cada igreja se abraçará uma à outra, e os homens serão irmãos e louvarão o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. A grande igreja do Deus vivo, do Deus vivente, deveria ser todo um poder. O que isto faz? Simplesmente, tão logo alguém se levantará, aqui vem o pulgão e começa a comer. Porém, uma grande coisa disto é, Deus disse que isto seria dessa maneira. Nós vemos isto e Deus disse, eu restaurarei, estou esperando por isso. Deus os abençoe, Deus os abençoe, amém. Eu restaurarei, a promessa é, eu restaurarei. Então, irmão, já começa em cada um de nós, deixar o amor, ter a irmandade, a unidade e toda a bênção que o Pentecostes teve, então deve estar em nós agora, porque foi com a promessa que eu restaurarei. E o irmão Brando, o profeta dessa era, ele restaurou tudo para nós. Eu restaurarei, eu restaurarei. Então é restaurado tudo, irmão. Cada membro da noiva deve entender isso aqui, porque entendendo isso aqui, nós temos todas essas qualidades de um cristão da igreja do Deus vivente, da igreja do Deus vivo. Vamos amar em nossos corações uns aos outros, não vamos deixar cortar a nossa irmandade, não vamos deixar tirar nosso ensinamento, que foi comido também o ensinamento, porque sobrou as raízes, e Jesus Cristo, ele é a raiz de Jessé. Ele não pode tocar, porque agora da raiz a esse tronco ele brota de novo, porque ficou a raiz. Cristo restaurou agora, derramando o Espírito Santo. Eu derramarei o meu Espírito no último dia. Eu restaurarei todos os anos que esses insetos comeram. Eu restaurarei de novo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos felizes por isso, por causa dessa promessa que foi dada para nós,
dessa restauração. Por isso é que já houve uma grande mudança. Já houve uma grande mudança. Nós cremos, sabemos que a denominação ela está fora das Escrituras, mas mesmo assim nós amamos nossos irmãos denominacionais, nós amamos qualquer um. Nós vimos a lei, como ele diz, que João foi o funil do amor, e era o que queria queimar Samaria, queimar a cidade de Samaria. Mas João, depois que teve isso, essa experiência com Deus, porque é uma experiência com Deus, você ama qualquer pessoa. Então Paulo disse também que podia fazer tudo, mas se não tivesse amor, de nada valia. Mesmo ele conhecendo os mistérios de Deus, mas se ele não tivesse amor, ele não era nada. Então nós não vamos querer ser nada, vamos ter amor em nós, em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, que assistiu essa pregação, agora aqui a segunda parte, essa mensagem, eu restaurarei, que fique fincada no seu coração, plantada no seu coração, que possa revigorar, que o seu coração seja um chão bem quebrado, para que essa lavoura cresça, e esse amor, nem essa lagarta nunca venha cortar esse amor de irmão, esse amor fraternal, como irmão Brando e seu irmão, seu amigo e irmão. Nada poderia cortar o amor deles dois. Eles faziam tudo para estar perto um do outro, e mesmo tendo diferenças em certas coisas da crença, mesmo tendo diferença no milênio, diferenciava um do outro da maneira de crer, mas mesmo assim eles não deixaram essa lagarta passar, porque eles tinham o amor fraternal, o amor do Espírito Santo, o amor fraternal, e o amor de Deus, o amor fraternal. E essa lagarta, ela leva um choque muito grande quando ela quer cortar essa cerca, quer passar por essa cerca do amor fraternal, de irmão. Jesus, isso é uma coisa tão grande que Jesus disse: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos. Ele não falou outra coisa, quando amardes uns aos outros. Nem ele mesmo ele colocou primeiro, ele diz: quando amardes uns aos outros. Então isso é muito importante. Às vezes nós queremos ter alguma coisa e não sentimos amor pelos irmãos, e Paulo diz que não seria nada se não tivesse o amor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos conservar em nós o amor, para nós poder ter resistência, nós poder ter vida, nós poder ter a presença de Deus, para que esse inseto não interfira em nada em nossa vida, mas nós sejamos homens cheios de amor, como Jesus Cristo foi cheio de amor, como a igreja primitiva, rasgou toda a linha divisória, não tinha divisão entre eles, tudo era em comum. Bem assim tem que ser nós agora, no último dia, e com mais privilégio ainda, porque nós estamos no fim do tempo já do arrebatamento. Nós já estamos nesse tempo agora, essa pedra de coroa e toda a revelação. Conhecemos todas as eras, conhecemos os 7 selos, os 7 trovões, as 7 taças, as 7 eras, as 7 trombetas. Conhecemos toda a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Então vamos dar valor, vamos amar nossos irmãos, nossas irmãs. Vamos amar cada pessoa em nossa frente, porque só assim nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo falou. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Nem mesmo quando só entender os mistérios de Deus, mas se não tiver o amor, não é nada. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de agora, você assistiu esse vídeo agora, esteja cheio desse amor,
Deus abençoe com esse amor, enchendo de amor, sem ter ódio, sem ter raiz de amargura, mas o coração preenchido do amor divino, do amor fraterno, do Espírito Santo. Eu peço por vocês, é a minha oração, todos que assistirem, em nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor repouse sobre cada um que crê na mensagem do irmão Brana, que crê nessa revelação da mensagem do irmão Brana, que é toda a Bíblia revelada para nós neste último dia. Graças a Deus por isso. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus seja louvado para todos sempre. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.